Oi, bom dia. Hoje eu vou apresentar para vocês sobre a morfologia, a botânica, a implantação da cultura e a sua distribuição, né? Sobre a cultura do amendoim. Meu nome é Maria Inês Angelelli e a gente vai começar o seminário sobre a apresentação do amendoim. Bom, na classificação botânica, ele entra no gênero de Araches. Ele é nativo aqui da América do Sul e é pertencente à família das fabaceae. É uma leguminosa, também das famílias do feijão, da soja, se não me engano, ervilha também, pertencente à mesma família. É, pelos artigos, né, que eu li, a gente consta com mais ou menos 80 espécies identificadas e descritas. O amendoim ele teve ainda está sendo estudado, né, ainda está sendo classificado, e existe uma certa dificuldade nessa classificação, para conseguir diferenciar um tipo do outro, né? A espécie Araches hipogaea, é uma única espécie que a gente tem domesticada ao longo desses anos e ela tem constituído a base do nosso melhoramento genético. A gente tem, não diria poucos, mas poucas espécies de amendoins para cultivar e tem alguns estudos em cima disso para a gente conseguir ter outras variedades no mercado e tem essa modificação ali que eles fazem, né, nas pesquisas na base genética para conseguir fazer o melhoramento genético e melhorar essa planta em todos os aspectos, né? A gente tem a Hipogeae, como eu falei, a Fastigiata e a Vulgaris. São as mais disseminadas ao longo do tempo. A gente tem ao lado a foto de como seria ali o pé de amendoim. Esse aqui parece ser o ereto, porque a gente tem dois tipos, né? E a gente tem os relatos dele, que foi encontrado aqui na América do Sul. A gente também tem relatos no Brasil, Bolívia, Argentina, e foi com o processo de exploração dos lugares, de exportação também, a gente teve essa cultivar sendo mandada para os outros lugares e cultivada por outras culturas que antigamente não tinham acesso a ela, né? Aqui a gente tem mais ou menos que seria o ciclo. Então, você tem a semente, né? Você tem o grão, você planta ele, você vai ter a germinação, aí você tem a emissão, a emergência, você tem os primeiros cotilédonos e aí você começa a ter aquele desenvolvimento ali da planta. Você vai ter tanto o desenvolvimento na parte aérea quanto na parte que fica no solo, que seriam as raízes. Aí, no caso, o amendoim, ele tem essa particularidade porque o seu fruto, ele vai se dar no solo. Então, você tem o desenvolvimento do fruto do amendoim, né, da vagem, dentro do solo, ali junto com a raiz. Então a gente tem, depois dos cotilédonos, o crescimento da planta, a planta se desenvolve, se estabelece ali naquele sistema. O amendoim também faz a mesma coisa que o feijão e a soja, ele também faz similar como a soja, uma quantidade muito boa, muito grande, na verdade, de fixação de nitrogênio, né? Ele tem essa simbiose com os rizóbios. Então, ele tem o desenvolvimento ali da raiz, é, essa, esse desenvolvimento dos rizóbios, dos nódulos com nitrogênio. E aí depois a gente tem a parte do florescimento, aí tem a flor, aí a gente tem a fecundação ali, o desenvolvimento do fruto, e aí o fruto, a planta tem a haste e ela vai pro solo. E aí ali a gente tem o desenvolvimento total ali do fruto, onde a gente vai ter o amendoim de semente. E aí todo esse processo novamente. Aí como a gente viu lá, no dia que a gente foi na água azul, a gente viu um pouquinho daquele processo quando ele chega no ponto de maturação, que se faz o arranquio, ele fica para secar, e depois só que a gente tem aquela colheita. Aqui é um recorte de um artigo onde fala que o amendoim é uma vagem que se desenvolve dentro do solo.
o seu pedúnculo floral, como eu estava falando lá, a vagem ela vai ter esse desenvolvimento no solo ali junto com a raiz. O pedúnculo floral, após a polinização, curva-se para baixo. Então, ali na planta, a gente está vendo que você tem os caules, você tem as folhas, né, na parte ali da planta, e aí você tem as flores. Após a polinização dessas flores, que elas começarem a desenvolver o fruto, esse pedúnculo vai como se ele fosse caindo, né? E ele entra na terra. E aí entra, né? Fica naquela camada superficial ali do solo. E é ali que a gente tem um desenvolvimento, como a gente vê na imagem, das vagens, que é onde vai estar o amendoim. Então ela vai continuar, ela vai se curvar para baixo, continuando o crescimento até enterrar o ovário da flor. Então ali a gente tem todo o desenvolvimento da vagem vai ser no solo, não é na parte aérea, mas sim no solo. E aí a gente tem o desenvolvimento e o amadurecimento delas. Então tem todo esse processo. As flores do amendoim não ficam no solo, porque a gente, né, tem gente que não sabe, mas ele tem o desenvolvimento das flores. As flores são bem parecidas com as flores das leguminosas, né, principalmente da soja. Mas aí depois da polinização, ele tem essa curva e aí ele atinge o solo. Atingindo o solo, ele tem um desenvolvimento das vagens. E ali as vagens podem ter de 1, 2 ou até 3 amendoim, mas é mais comum entre 1 e 2. É considerado uma erva com caule pequeno e folhas trifolioladas, com abundante indumento e raiz aprumada. É uma raiz pivotante, com raízes secundárias. É típico das leguminosas mesmo, a raiz, e ainda tem essa particularidade de fixação de nitrogênio. Só que, diferente de algumas leguminosas, o amendoim ele consegue fazer mais essa fixação, essa simbiose ali no ambiente, com os rizóbios, ela consegue ser feita de uma forma mais fácil ali, faz mais, sabe? O processo natural ali dessa fixação, ela é maior do que outras leguminosas. A gente tem aqui que fala que o amendoim ele vai medir entre a planta de 30 a 50 centímetros de altura. A gente tem espécies silvestres, o amendoim também pode ser forrageiro, ele pode servir como planta de cobertura, em jardins algumas pessoas usam o amendoim. E também como cultivar para a gente ter o grão. As silvestres de amendoim podem ser encontradas em várias regiões do Brasil e é possível reconhecer a planta pertencente pelo gênero Araxes ao identificarmos a sua estrutura reprodutiva a partir da base da flor ou o seu esporão. Então, embora algumas espécies apresentem folhas formadas por 3 folíolos, a maioria das espécies tem 4, como a gente pode ver na imagem ali, tá meio misturado com um capim, mas a gente identifica as folhinhas ali. O amendoim Araxes hipogaea L é botanicamente dividido em 2 subespécies e 6 variedades. Também existe a classificação agronômica baseada em critérios reprodutivos e vegetativos. Aqui na tabela, a gente consegue identificar as características, a subespécie, a sua variedade, a sua botânica, né, e a sua classificação agronômica. Então, a gente vai ter 2 subespécies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variedades botânicas e 5 classificações agronômicas. Bom, alguns artigos falam que tem uma dificuldade ainda em se classificar o amendoim, e por conta dessa dificuldade, alguns pesquisadores dividiram eles em 3 variedades, que seriam a Virgínia, a Spanish e a Valencia. Mas todas elas têm a mesma base, que seria o amendoim, a raiz, o pecíolo, que é o pecíolo onde vai ficar a florzinha na ponta, e depois ela vai ser polinizada e vai virar a vagem. A gente tem tronco, folha e flor. Então, essa seria a classificação ali, as partes do amendoim. Mas aí tem algumas coisas que você consegue diferenciar para saber se ele, em qual desses 3 tipos ele se encaixa. A Virgínia, o tipo Virgínia, né, daqueles 3,
na literatura fala que ela é bastante ramificada e ela tem ramos mais longos e mais pendentes. Então você consegue fazer essa análise porque a Virgínia vai ser uma espécie bem mais ramificada do que as outras. Suas flores vão se distribuir pelos ramos laterais e pelos seus ramos secundários, como a gente identifica ali na imagem os pontinhos. Também não se formam flores nas duas primeiras axilas da planta, de qualquer dos ramos nas primeiras axilas, só depois. Os frutos vão ser grandes, então eles vão medir de 2 a 5 centímetros e normalmente tem 2 sementes. Apresentam o tipo tanto ereto quanto rasteiro. Aí a gente tem a imagem do lado. E aqui a gente tem o Spanish e o Valencia. O Spanish e o Valencia, eles são bem parecidos, o que vai realmente diferenciar eles seriam mais nessa questão da semente, porque o Spanish ele é um fruto pequeno de 1 a 3 centímetros e o Valencia é um fruto longo de 1 a 6 centímetros. E pode ter até 6 sementes, mas o mais comum é entre 3 e 4. Os dois vão ser do tipo ereto e não do tipo ramificado. E eles vão ter menos ramos do que o Virgínia. As plantas elas podem ter o porte reto e o ramificado, como eu tinha falado. E isso também vai influenciar na cultivar, na forma como ela é plantada. E tem uma sugestão ali. Se você vai fazer a colheita manual, se você vai fazer a colheita com maquinário. Então, você tem essa escolha entre ramificado e ereto. Aqui, a sugestão é que para os pequenos produtores que vão fazer a catação manual, seria melhor o ereto. E que não ultrapasse 100 dias da colheita para que você não tenha perca de produção. Já para o sistema mais tecnificado, que vai ter a colheita com maquinário, os rasteiros eles seriam os mais ideais e ele também tem uma produção maior, então você tem uma vantagem porque ele tem um maior potencial produtivo e você consegue fazer o enleiramento dele, né? Você consegue fazer o arranque e o enleiramento para ele ter aquela secagem como a gente viu lá na fazenda aquele dia. Como eu já tinha falado lá em cima, essa questão da ramificação dele também é algo para conseguir fazer a classificação agronômica dele. E ele pode ser dividido em cultivares de 2 grupos. Aí a gente vai ter grupos seguindo algumas características, que seriam alternada ou sequencial. Que pode-se admitir um terceiro grupo também, que é uma classificação irregular dos ramos. Taxonomicamente, as variedades botânicas evoluíram para os 2 grupos. Aí a gente tem o tipo rasteiro e o tipo ereto. O tipo rasteiro vai ser a ramificação alternada, que vai ser um alternado ao outro, como a gente vê ali na imagem. O mesmo tipo de raiz, e o tipo ereto ele vai ser uma ramificação sequencial. Então, é uma atrás da outra, não tem essa alternação, vai ser por sequência mesmo. As plantas de ramificação alternada, que seriam do tipo rasteiro, vão ser os tipos de amendoim Virgínia e distribuem-se a sua produção por vários ao longo dos ramos primários. Então, como ela vai ter mais ramos, ela vai ter uma produção maior, porque ela vai ter uma floração maior e ela vai ter uma produção de vagens maior depois, porque ela tem mais ramos. O tipo ereto, ele vai ter menos ramificações, que é como se na haste principal a gente tivesse ramificações mais distribuídas, mais espaçadas. Então, são menos ramos e isso vai implicar em uma produção menor. Porque se você tem menos ramos, você vai ter menos produção. Por isso que o tipo rasteiro fala-se que ele tem uma produção maior. Aí aqui a gente tem a questão dos ramos primários e secundários, que a cada ramo primário algumas gemas vão se diferenciar para formar um ramo secundário ao invés de uma inflorescência. Então pode ser que no ramo primário, ao invés de uma inflorescência, você tenha ali a formação de um outro ramo e esse ramo pode, consequentemente, ter a floração. Então, no ramo primário, você pode ter tanto flor, que é a inflorescência, tanto um outro ramo secundário, ou o ramo secundário você pode ter um ramo terciário ou uma flor. A de ramificação sequencial possui poucos ramos secundários, então você vai ter sempre um ramo primário e a flor.
Então, isso também você consegue fazer a diferença na planta, você consegue diferenciar o tipo dela. Porque o tipo rasteiro, que seria a ramificação alternada, você pode ter a ramificação primária, como a gente viu na imagem, da primária você ter a secundária, ter a terciária. Ou você pode ter a primária uma inflorescência, uma flor, ou você pode ter a ramificação primária, a ramificação secundária, e ali na secundária você tem inflorescência. Então você tem mais ramos ali que podem ter essa inflorescência. Já na ramificação sequencial, que seria o amendoim tipo ereto, você não tem isso, você tem um ramo primário e muito dificilmente um ramo secundário. Então você tem um ramo primário que desenvolve a inflorescência. Então você não tem tantas ramificações quanto no outro. Essas gemas elas são reprodutivas, um ou outro secundário na questão do ereto, que a gente tem produção de vagem se ele tiver o ramo secundário. Pode acontecer que sim, mas normalmente não. Aí a gente tem a diferença do plantio do amendoim tipo rasteiro e do amendoim tipo ereto. Aqui, né, que eu tinha visto no artigo, é o mesmo espaçamento. Só que o que acontece? O rasteiro ele tem mais ramos, ele abre mais, ele fica mais baixo do que o ereto. Então a gente consegue ver mais o solo no amendoim tipo ereto do que no amendoim tipo rasteiro. Aquele que a gente viu lá na propriedade da Água Azul era do tipo rasteiro, não era do tipo ereto. O amendoim cultivado é uma espécie anual que tem um ciclo de 80 a 180 dias. O que eles querem fazer? Diminuir esse ciclo do amendoim com esse melhoramento genético. Então, eles estão fazendo pesquisas ainda para ter cultivares com menos dias. Então, são um ciclo mais rápido. Por mais que o amendoim tenha um ciclo rápido, né? Porque algumas espécies vão ter de 80 a 90 dias ou até 180 dias, vai depender da variedade. Em cultivares com arquitetura de planta tipo de Virgínia, a variabilidade vai ficar entre 120 a 150 dias, então ela já tem um ciclo mais longo, mas depende muito da região também. Aqui a gente tem um vídeo. O amendoim é uma espécie vegetal de clima quente e considerada pouco exigente quanto à umidade do solo. As temperaturas mais favoráveis para o seu desenvolvimento e produção estão na faixa de 25 a pouco mais de 30 graus centígrados. Regiões ou épocas de cultivo em que as temperaturas mínimas atingem menos que 15 graus não são adequadas para o cultivo de amendoim. Períodos frios atrasam o desenvolvimento das plantas e a maturação dos frutos. As necessidades de água durante o ciclo de produção são moderadas. Regiões com pluviosidade entre 450 e 700 milímetros são adequadas. As fases de florescimento intenso e formação de grãos são as que requerem maior suprimento de água. Regiões que apresentam excessos de chuvas em determinados períodos e, principalmente, solos mal drenados ou suscetíveis a encharcamento não são recomendados para plantio de amendoim. Solos pesados ou compactados também prejudicam a plena formação das vagens e podem causar perdas maiores na colheita. Os solos arenosos são os melhores para a cultura do amendoim. Os de textura média e os argilosos estruturados também podem ser usados. É importante que as terras tenham boa drenagem e boa aeração para permitir o bom desenvolvimento do sistema radicular. O nível de fertilidade do solo deve ser considerado na escolha da área para o cultivo. Solos com fertilidade muito baixa devem ser evitados. Porém, o amendoim plantado em sucessão a culturas bem adubadas, como cana, milho e algodão, aproveita bem a adubação residual dessas culturas. Bom, na parte do florescimento, a gente já falou que ela pode ser tanto na haste principal quanto nas secundárias ou terciárias, vai depender da variedade do amendoim. A flor do amendoim nasce na axila das folhas e sua inflorescência produz de 2, 3 ou mais flores. E aí essas flores, quando polinizadas, vão dar origem às vagens ali na planta. As flores de cada inflorescência se abrem um por vez, sendo muito raro notar duas flores abertas ao mesmo tempo por axila. O período de florescimento se inicia 4 a 6 semanas após a plantação e dura mais ou menos 2 meses. O florescimento ele é de forma gradual. Como a gente viu aquele dia que ele falou, estava explicando pra gente sobre a cultura do amendoim, pode acontecer de você ter uma grande quantidade de amendoim que já chegou no ponto
maturação e outros que ainda estão iniciando ali o seu desenvolvimento. Então, o que você faz é uma análise daquela planta para você saber quantos amendoins, porcentagem de amendoins, você já tem mais ou menos 80% de desenvolvimento ali daquelas vagens para poder fazer o arranquio. Porque realmente pode acontecer isso. Como o florescimento ele é de forma gradual, o desenvolvimento dessas vagens, a sua polinização, todo esse ciclo do amendoim também vai ser de forma gradual. O que acontece é que o amendoim ele é considerado uma planta perene. Então, quando você coloca ele ali naquela área, a tendência dele é estar sempre se desenvolvendo, sempre no ciclo. Então, você vai colocar ali uma média de dias, mais ou menos, que a planta, para ela completar o ciclo ali e ter o desenvolvimento completo, mas se aquela planta permanecer ali, ela vai se renovar e vai ter de novo todo aquele processo. A semente, ela é cotiledonar, né? Ela tem 2 cotilédonos, se assemelha com feijão. É uma massa que tem bastante óleo e bastante proteína. Em alguns artigos eu encontrei os dados de até 40% ali da semente ser óleo. Tem bastante proteína e também é muito utilizada em pastagem para aumentar o teor de proteína ali da alimentação animal. Externamente, as sementes são envolvidas por uma película colorida, como a gente vê quando a gente abre o amendoim, tira ele da vagem, e é uma película fina também que você consegue fazer a retirada dela ali da semente. Essa película fina e colorida corresponde aos integumentos do óvulo, internamente entre os 2 cotilédones. Vão ter a parte do embrião, inclusive 7 a 9 folhinhas bem constituídas depois ali da germinação. As folhas apenas vão se expandir e aumentar de tamanho, mas elas não vão mudar a sua forma. Os cotilédones vão murchar à medida que a planta vai crescendo e cai mais ou menos 20 dias após a germinação, que é quando a planta consegue se estabelecer ali no ambiente. Na primeira imagem ali a gente tem, que eu tinha comentado com vocês, que o pedúnculo ele vai se curvar e aí o ovário ele vai conseguir ter todo o seu processo de desenvolvimento para formar a vagem. A vagem ela vai ter um crescimento, a gente consegue ver ali a formação de 2 pontinhos, né? Ali seriam que ele vai se desenvolver e a gente vai ter a formação de 2 sementes ali. E depois, né, se ela ficar ali no solo, a gente vai ter a germinação daquela semente, né? Mas a imagem E seria a formação completa da semente, que é aquele momento que faz o arranquio para a gente conseguir fazer a colheita. Aqui a gente tem um processo de germinação, né? Como a gente tinha falado. A gente tem a semente, que ela vai emitir a radícula. Aí na segunda a gente tem a semente. Na terceira a gente já tem a emissão desses cotilédones. Aí a gente já tem a formação, eles já saíram. E aí todo esse desenvolvimento. Aí na F a gente já tem a formação das folhas e dos folíolos. Aí na G a gente tem a formação dele já após alguns dias. Ali fala que é a plântula com 3 folhas, cada uma com seus 4 folíolos. Aqui a gente tem a imagem das flores, né? Na verdade, da flor de forma individual. É a fase de floração do amendoim. A florzinha amarela. Aí na A e B são as primeiras imagens. A gente tem o botão floral evidenciado, pra gente ver melhor ali na imagem B. Na imagem C e na D, a gente vai ter detalhe da flor aberta, evidenciando a sua asa, né? A abertura dela. Na E, a gente tem a evidência da asa aberta e mais perto para a gente conseguir ver toda essa forma dela. E na F, a gente tem o aparelho reprodutor masculino evidenciado entre as anteras, abertas e com pólio fixado no ápice dos filetes, que são concrescidos na base, e o aparelho reprodutivo feminino evidenciado no estigma e no ápice do estilete. Aqui também a gente tem 3 imagens, que a gente consegue ver a floração, detalhe da flor, toda a sua forma, né, a flor,
como a gente fala, uma inflorescência. A gente tem mais de uma flor, né? Aí aqui a gente tem as letrinhas que o H, a gente tem as letrinhas H, S, O, G e FM. O H é o hipanto, que é essa primeira letrinha que a gente tem aqui. Aí o S vem logo abaixo, que é o estilete. A gente tem mostrando o estilete, essa parte. O O é o ovário lá na parte de baixo. E mais embaixo a gente tem o G, que indica o ginóforo da planta. E o FM seriam as flores murchas. Então, a gente tem 2 flores murchas e a gente tem uma flor que ainda está em desenvolvimento e provavelmente foi polinizada, e a gente vai ter o desenvolvimento ali da vagem depois, no pedúnculo. Na B, a gente já tem o detalhe dos ginóforos, que é aquela parte que a gente viu ali na parte de baixo na primeira. Esse esporão, a gente consegue ver, tá marcado a seta, que eles já estão crescidos, que eles vão descendo, né? E estão saindo das axilas das folhas. E na parte, na última, a gente tem a parte aérea, que são os ramos e as folhas com detalhes nas raízes e os frutos subterrâneos. Que aí o pedúnculo ele já teve todo o seu desenvolvimento, né? Ele já cresceu ali, já conseguiu ir para o solo e desenvolveu o fruto, como a gente vê ali. Aí a gente consegue ver os ramos, as raízes na parte de baixo, até uma nodulação ali. Mais raízes, a gente tem os frutos. No fruto, a gente tem essa parte que é o ginóforo, que liga ali no ramo. A gente consegue ver na base ali, na primeira imagem, a gente consegue ver que tem a base ali, o ginóforo. Ali na base você tem, né, ele vai desenvolver ali o pedúnculo e aí desenvolve o fruto. Como eu tinha falado, na parte das raízes é uma raiz pivotante com ramificação, né, com raízes secundárias, e a gente tem as nodulações. Então, ali a gente tem o ramo, a gente tem o nível do solo, aí os ramos na parte de cima, as raízes na parte de baixo com a raiz principal e as raízes secundárias. E a gente tem os frutos. Os frutos não se desenvolvem na raiz, eles se desenvolvem no solo, mas eles saem do ramo, como a gente viu no outro. Na outra imagem, que é nos ginóforos, que é a base, e a gente tem o pedúnculo, né, que são os esporões, que vão crescer, o esporão, que vai crescer curvando para o solo, e aí lá no solo, na pontinha, tem o desenvolvimento do ovário, a gente tem o desenvolvimento da vagem, mas ela não sai da raiz, né? O que a gente tem na raiz é a fixação de nitrogênio, e aí a gente consegue ver esses nódulos ali nas 2 imagens, né? Na imagem de baixo a gente tem melhor essa visibilidade ali. A gente tem os ginóforos ali bem aparentes, que estavam indo pro solo para ter ali o desenvolvimento das vagens. E ali na raiz a gente consegue ver esses nódulos de nitrogênio ali. Então, aqui fala que a cor avermelhada é devido no nódulo ali que eles cortaram para a gente identificar. Dentro ele tem uma cor avermelhada que é a presença de leg-hemoglobina. E ali no outro nódulo a gente consegue ver ele inteiro com a sua cor meio marrom, né? Nessa imagem aqui a gente também tem o amendoim ele pode ter uma semente, 2 sementes ou até 3 sementes, que é o mais comum. Tem o tipo ereto e o tipo ramificado, a gente consegue ver bem a diferença, que o ramificado, ele realmente faz mais curvinha, né? Porque ele vai ficar no chão. E o ereto, ele tem o ramo reto, né? Ele cresce para cima e não no solo. Aqui a gente tem uma tabela na questão de produção, né? A gente entrando no nível de produção, o Brasil, essa tabela é de 2011. O Brasil está entre o 17º produtor. A China ganha com produção e a Índia. São os 2 maiores produtores nessa tabela de 2011. No mercado mundial, também dados de 2011, 2012, o amendoim movimentou cerca de 18,5 bilhões
de dólares. E os maiores consumidores do amendoim é a Europa, União Europeia, Japão, Rússia, Indonésia, Canadá e México. Os maiores exportadores seriam a Argentina, o Chile, a China, e o Brasil. O Brasil ele chega a exportar 25% da produção anual, principalmente para a União Europeia, Japão. Aí aqui a gente tem a questão do cultivo do amendoim. O amendoim ele tem preferência por solos arenosos. Para ele ter uma boa germinação, a temperatura fica entre 32 e 34 graus. Ele não é tão exigente com relação à água, mas ele é mais exigente quando você planta, quando você semeia ele. Então, depois da semeadura, para ele ter a germinação, e principalmente na época da floração, que é para ele ter todo o desenvolvimento ali. Tem alto teor de proteína, fonte de zinco, fósforo, vitamina B, rico em gordura, bastante óleo. Pode ser consumido cru, em receitas, salgados ou doces. Aí aqui a gente tem um vídeo só para mostrar para vocês a questão da implantação da cultura para finalizar o trabalho. O amendoim é considerado uma cultura secundária no Brasil, já que geralmente o cultivo é feito na entre-safra da cana-de-açúcar. Como a maior parte dos produtores do grão são arrendatários de terras pertencentes às usinas, eles enfrentam uma série de dificuldades que passam pela falta de variedades de sementes até o tráfego intenso de máquinas no campo. Na nossa região aqui, as áreas de produção são áreas tradicionalmente ocupadas pela cana-de-açúcar, então o produtor muitas vezes tem dificuldade de conseguir novas áreas para realizar o plantio, né? Isso é um grande dificultador. E também com relação à tecnologia. Se nós formos falar no caso da mecanização agrícola, que é a minha área de trabalho, nós ainda estamos muito distantes de outras culturas do ponto de vista de tecnologia. Mesmo com todas as dificuldades, o Oeste Paulista se tornou a principal fonte de amendoim do Brasil, com 65 mil hectares plantados com a cultura. As regiões de Tupã e Jaboticabal são as principais produtoras do estado, contando com uma produção de mais de 500 mil toneladas. O clima e o solo dessas regiões foram os fatores que mais colaboraram com o crescimento da importância do cultivo do amendoim, trabalho que começa com a qualidade das sementes. No caso do amendoim, a semente que é vendida, ela tem que ter no mínimo 70% de germinação e 98% de pureza física. Esses são os padrões mínimos. Desenvolvida especialmente para a semeadura do amendoim, a CEA-ER 3000, fabricada pela Baldan, possui tecnologia de plantio a vácuo. Desta maneira, se reduz o atrito entre a semente e o disco de semente. Nós desenvolvemos um disco para essa semeadora, que até então, em termos de semeadora a vácuo, é novidade no mercado. É um disco com furação dupla, ou fileira dupla, carreira dupla, como ele é conhecido. Com isso, nós conseguimos diminuir a rotação do disco e aumentar a velocidade de plantio. No processo mecanizado, o espaçamento médio entre linhas recomendado para os cultivares de porte ereto é em média de 60 centímetros. E a densidade de semeadura é de cerca de 20 sementes por metro de linha. Para cultivares rasteiros, o espaçamento médio entre linhas deve ser de 80 a 90 centímetros. E a distribuição de sementes deve ficar em torno de 17 a 18 sementes por metro. A profundidade de plantio varia, em geral, entre 5 e 8 centímetros. O espaçamento entre linhas pode variar em função da colheita mecanizada. Se você tem o alinhamento correto da cultura, você consegue colocar mais plantas dentro de uma mesma área e, consequentemente, você vai ter uma produtividade maior. Uma vez plantado, o amendoim recebe uma série de pulverizações, que exige um tráfego intenso de máquinas no campo. O controle fitossanitário, ele precisa ser executado obedecendo um cronograma bem justo. O agricultor, ele sabe disso. Hoje temos pacotes tecnológicos disponíveis no mercado para que isso seja feito.
Na produção do amendoim, quando você perde um time de aplicação, realmente o preço a se pagar em produtividade, em sanidade de lavoura, ele é bem alto. Do plantio à colheita, a cultura de amendoim fica entre 100 e 130 dias no campo, sendo que a semeadura deve ser feita entre setembro e outubro, para que a colheita seja realizada até abril. Esse processo é outro ponto delicado ao qual o produtor deve prestar atenção, senão ele pode ter grandes perdas. Nós temos um grande problema no amendoim que diz respeito à colheita, né? Nós já tivemos aqui levantamentos feitos por nossa equipe aqui da Unesp, onde nós registramos perdas médias da ordem de 30% na colheita de amendoim. Isso é um absurdo, o texto que você produz está ficando para trás. Após a colheita, o amendoim ainda precisa passar por um processo de secagem, quando as plantas são expostas ao sol por quantos dias forem necessários. Quando arrancadas, elas contêm entre 35% e 40% de umidade, que precisa ser reduzida a 10% ou menos. E para que o produtor tenha lucro no final do trabalho, a produtividade deve ser de 4.000 a 6.000 quilos por hectare. Apesar das dificuldades, a cultura do amendoim traz benefícios para o solo, já que é uma planta que resgata nitrogênio da atmosfera. Além disso, a leguminosa é benéfica para a saúde e gera renda até mesmo para as usinas, que arrendam suas terras em épocas de inatividade nos canaviais. Nós já fizemos vários trabalhos, né, do amendoim pós a cana, né, que além de todos esses benefícios do nitrogênio, né, ele não causa nenhum problema de compactação do solo para a cultura da cana-de-açúcar. Então ele é totalmente